vou falar um pouquinho para vocês sobre as crenças, né? Que muitas vezes a gente até sabe o que fazer. Tem muitas pessoas hoje, né, que estudam muitas coisas na internet, entra no YouTube, vê um monte de coisa, né? Estuda, só que nunca coloca as coisas em prática, né? E isso vem das nossas crenças, isso acontece por causa das nossas crenças limitantes. O que são essas crenças, né? São algumas ideias que a gente aprende desde a infância, né, com os nossos pais ou com os nossos cuidadores, que vão passando essas crenças pra gente, que nada mais é do que eles acreditam realmente, acreditam que estão fazendo o melhor por nós, né, passando esses ensinamentos, passando essas afirmações, né, essas crenças, e depois a gente descobre que não é bem assim. Isso muitas vezes empaca, tá? Não só vocês, mas eu também tenho as minhas crenças, já ressignifiquei várias, mas ainda assim hoje ainda tenho e trabalho com elas. A Chá também já ressignificou várias. E o que a gente precisa fazer é entender quais são essas crenças e ressignificar isso, né? Explica um pouquinho o que é ressignificar, que pode ser que elas não entendam assim muito. Quando a gente é pequeno, o ressignificar, né, que ela falou, é você transformar, mudar esse pensamento, né? Criar uma nova crença fortalecedora, um novo pensamento positivo, um pensamento que te fortaleça e que faça você acreditar na sua capacidade, né? Todas essas crenças que foram passadas pra gente, então, né, desde a infância, né, começam a ser passadas, e vocês devem ter também essas crenças de que dinheiro não dá em árvore, né, se a esmola é demais o santo desconfia, tá bom demais pra ser verdade, né, que mais? Lembra de alguma? Dinheiro é sujo. Rico não presta. Rico não presta, quem tem dinheiro não presta, dinheiro é sujo, né? Essas são algumas crenças com relação a dinheiro, mas a gente tem crenças em todas as áreas. E ligadas à profissão, né? Ligadas à profissão, exato. Mas a gente não pode esquecer, falar só da profissão e esquecer de falar da gente, né? De nós como seres humanos. Então, essas crenças também são formuladas pelas nossas experiências, né? Pelas coisas que a gente passa na vida. Para uma criança, veja bem, gente, todo mundo tem traumas, tá? Por mais que você tenha tido aí uma família de comercial de margarina e você fale pra mim que não, que foi tudo lindo, maravilhoso, todo mundo, todas as crianças desenvolvem alguns traumas e algumas crenças. A gente acha que ter traumas, né, é só relacionado a ter um pai alcoólatra, uma mãe que te espanca, os pais que brigam muito em casa, né, passar fome, abusos, né, de sexual, até outros tipos de abusos, e aí você acha que é só isso. Ah, não tive nada disso na minha infância, então foi tudo bem. Só que a criança, ela não tem muita consciência, né? Qualquer coisa que aconteça, talvez, para uma criança, isso já cria um trauma, isso já cria uma rejeição. Por exemplo, você pode estar trabalhando realmente na sua casa, você aí, mulher, dona de casa, às vezes está trabalhando, fazendo a janta, limpando a casa, e teu filho tá aí puxando a tua saia para você brincar com ele. Às vezes, o simples fato de você falar que você não pode naquele momento, que ele precisa esperar um pouquinho mais, isso já causa um sentimento de não ser amado, de não ser querido, eu não sou bom bastante, e etc. E vai criando essas crenças, né? Às vezes é cobrança grande com relação a notas de escola. Às vezes você teve um irmão mais novo, onde ele tinha mais atenção do que você e você achou que por isso você não era amada. Então, assim, são várias crenças que, para criança, um pequeno acontecimento já gera uma crença, né? Existe um exercício que depois, se você quiser, até você pode disponibilizar para elas de alguma forma, que é onde tem várias crenças e você descobre qual que é a sua lei pessoal, né? Qual que é a sua crença maior aí que deriva todas as outras. Geralmente essa crença é: eu não mereço, eu não consigo, eu não posso, não sou capaz. não sou capaz, eu sou um fracasso, eu não sou importante, né? E todas essas crenças começam lá na infância e a gente não tem consciência disso, isso tá no nosso inconsciente, né? Já diz aí uma das premissas da programação neurolinguística que a nossa mente é 5% só de consciência e 95% de inconsciência. Então imagina quanta coisa não tem aí embaixo, né, embaixo do nosso tapete, que a gente não consegue enxergar. E como que a gente faz então para começar a enxergar essas coisas? Trabalhando realmente o autoconhecimento
autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, que aí você começa a ter consciência das coisas que estão ali, iluminar as suas sombras, né? Jogar a luz aí nesse porão e ver realmente o que tá aí que te trava, que muitas vezes você tem um conhecimento, muitas vezes, eu tenho certeza que talvez muitas de vocês aqui tenham a obesidade mental, né? Faz curso atrás de curso, vê vídeo no YouTube, vê as lives aqui da Charlene, vê várias coisas e não colocam as coisas em prática, porque acham que sempre não é o momento não tá bom, não é o momento perfeito, você ainda não tem o conhecimento perfeito, você não consegue fazer, você não vai dar conta, e aí entram todas essas crenças que passam às vezes despercebidas, às vezes tá tão enraizado ali esse teu modo de pensar sobre você mesma, né? O Jerônimo, que é um coach, ele fala que essa vozinha, né? Ele chama de Zé Curubu. Então, assim, tem essa vozinha que fala o tempo inteiro colocando você mesma para baixo, coisas que muitas vezes você não falaria para sua própria amiga, assim, para uma amiga, para alguém querido que você ama, mas que para você mesma você fica falando ali um monte de coisa ruim. E isso te impede de colocar os seus projetos em prática. Quem é essa Joyce aqui que tá aí, A Joyce é aluna do programa. Tudo bem, Joyce? Então, e aí, uma dica, né? Então, assim, todo mundo tem, tá? Pra vocês saberem esse exercício que eu falei pra vocês de lei pessoal, a minha lei pessoal é eu sou um fracasso. Então, vários comportamentos na minha vida, hoje, eu já tendo essa consciência, eu começo a verificar a ver que realmente eu tô me sabotando, pra quê? Pra confirmar essa minha crença de que eu sou um fracasso. Porque as crenças nada mais são do que isso, né? É algo que você acredita, seja ele bom, ou algo que te leve pra frente, ou algo que te sabote, e que você tem ações o tempo inteiro pra confirmar essa crença. Porque todo mundo quer estar certo. Então, se eu tenho uma crença aqui enraizada em mim, desde a infância, que eu sou um fracasso, em vários momentos, se eu não estiver atenta, eu tô me sabotando pra provar pra mim mesma, tá vendo? Olha só, você é um fracasso, você não vai conseguir, né? A gente acaba meio que cavando isso, né? A gente precisa afirmar, né? Você precisa estar certa, você precisa confirmar essa crença, né? E uma das dicas, né, um exercício que eu deixo aqui pra vocês, que é uma quebra de crença, é um exercício da Byron Katie, que é eu não sei se ela é americana ou se ela é inglesa, que ela estudou muito a fundo essa questão das crenças. Tem um livro muito bom também que se chama A Biologia das Crenças, que ele é excelente e vai bem a fundo aí com relação a esse assunto. Mas é o seguinte, né? Toda vez que você estiver pensando algo negativo sobre você, por exemplo, você tá aqui decidindo se você vai comprar o curso ou não. Aí, de repente, você tá pensando, mas eu não tenho dinheiro. Ai, mas será que vai dar certo? Ai, mas será que... E se eu não vender? Ai, mas eu já não consigo vender até hoje. Será que isso vai me ajudar mesmo? E se eu não conseguir pagar? Ai, mas realmente, porque tem várias dívidas que eu não consigo pagar. Então, assim, você começa a já colocar um monte de ideias negativas. Ao invés de você pensar, não, eu vou comprar o curso porque eu vou fazer o passo a passo e eu sei que é um método comprovado que vai me dar resultado e vai ser moleza pagar essa parcela desse curso, né? Só que não é tão simples assim. Então, identificou às vezes que você tá aí se colocando para baixo, toda vez que você tá pensando algo negativo sobre você, sobre as circunstâncias, sobre o mundo, tá? Você tá aí no modo de crença, você tá no modo sabotador. E quando você tá positiva, alegre, feliz, com paixão, ajudando os outros, né, com amor, você tá no seu modo sábio. Todo mundo tem esse lado sabotador e esse modo sábio. O que difere as pessoas às vezes, uma porcentagem que a pessoa tá mais aí no modo sábio e às vezes às vezes eu ajo normalmente mais no modo sábio, porque tem um teste também para fazer isso, né? Então, ou você age mais no modo sabotador, enfim. Identificou que você tá aí com um pensamento negativo, tá no modo sabotador, tá? Então, primeira coisa, vamos lá. Eu acho que... será que esse curso vai dar certo? Mas eu não consegui até hoje, né? Acho que não é pra mim. Acho que não vou conseguir, eu não vou dar conta. Você consegue dar um exemplo sobre a frase que elas mais falam, que é o artesanato não é valorizado? Sim, uma crença. O artesanato não é valorizado. Isso é uma crença, tá? Você acredita nisso, é uma crença. Seja é uma crença fortalecedora, negativa, é uma crença, você acredita nisso. O artesanato não é valorizado. Aí você faz essa pergunta, isso é verdade?
Aí você pode se responder, sim, isso é verdade, eu acredito que o artesanato não é valorizado. Aí você se pergunta novamente, eu tenho certeza absoluta que o artesanato não é valorizado? Aí quando vem a certeza absoluta, isso já dá um outro olhar, né? Você tem que ter provas sobre isso. Quando você tem uma certeza absoluta, você tem que ter provas. Então é comprovado cientificamente que artesanato não é valorizado. Não existe uma pessoa na face dessa terra que trabalhe com artesanato e seja bem sucedida. Aí você já começa, não é bem assim, né? Não é bem assim. Existem algumas pessoas, talvez aí que tenham sucesso. Que tem gente o quê? Com dinheiro cheio de bufunfa então, aí, então aí você já, opa, esse pensamento não é verdadeiro. Tá, beleza. Como que pensar dessa forma te atrapalha, né? Como que você se sente pensando dessa forma? Às vezes você deixa o teu trabalho de lado, você não se dedica 100% porque você tá acreditando que isso não vai dar certo, você se sente pra baixo porque às vezes é algo que você ama, mas que você acha que não vai ter o seu sustento, você não vai conseguir o dinheiro, você fica triste, você desanima. Então é só coisa negativa, né? Beleza. E como que você seria sem esse pensamento? Se você não tivesse essa crença, como que você agiria? Ah, putz, eu comprava esse curso agora, ia colocar tudo em prática e ia ganhar dinheiro, porque tem outras pessoas que ganham dinheiro com artesanato e eu ia fazer com amor, eu ia dar o meu melhor, eu ia ser paciente, persistente e fazer o que precisa ser feito para conseguir o resultado que eu quero, né? Percebe como muda? Aí você abre um campo de possibilidades e você vê que sim, é possível, que isso é só uma crença e que se você não tiver esse pensamento, como que você agiria? Você faria tudo isso então? E por que não então agir? Né? O que te impede então de agir nesse modo de que essa crença não existe? E aí a última questão é, né? Qual crença, qual novo pensamento você pode colocar no lugar, né? Quando essa vier de novo no pensamento, né? Artesanato... Como é que é? Artesanato não tem... O artesanato não é valorizado. O artesanato não é valorizado. Porque assim, não é a primeira vez, não é porque eu tô aqui falando com você que você não vai mais pensar assim, não é fazendo esse exercício que acabou, já era, isso saiu de mim, tá? Isso é treino diário. Você precisa... hábito, né? Mudança de mentalidade, mudança de mindset, é neurociência, tá? É repetição diária, é treino diário para que você consiga de fato acreditar numa nova coisa. Então, toda vez que eu vier esse pensamento de que meu artesanato não é valorizado, eu vou pensar que é sim, por exemplo, tá? Vou inventar aqui. É sim, porque eu sei que sou capaz, tem pessoas que ganham dinheiro. Se existe uma pessoa no mundo que ganha dinheiro com artesanato, eu também sou capaz de ganhar. E aí, toda vez que vier esse pensamento, você vai se repetir isso e bora pra ação. E vai fazer o que precisa ser feito, tá? E aí, aos poucos, você vai criando uma nova rota sináptica. Tem os nossos neurônios, né? Nosso cérebro tem os neurônios, eles vão se ligando para formar os nossos pensamentos, para formar as nossas ações, os nossos hábitos, né? Então, quando você cria um novo pensamento, você cria uma nova rota entre os seus neurônios, tá? E aí, isso faz com que aos poucos, com repetição diária, né, dessa nova crença, repetindo, essa nova trilha entre os seus neurônios vire uma rua asfaltada, né, aonde não vai mais crescer mato, aonde não vai mais crescer, já virou ali uma trilha, uma nova rota mesmo. E aí pronto, quando você já consegue essa ligação fixa entre eles, né, firme, aí já tem essa nova ideia, já está estabelecida. Você já enfraqueceu a ideia de que artesanato não é valorizado e já passou a acreditar nisso. Então é treino diário, né? A nossa mente, ela tem um padrão de pensamento desde que a gente nasceu. Se você foi criado por cuidadores que eram pessimistas, que tinham muitas crenças com relação a dinheiro, a sucesso, provavelmente você tá aí contaminada com esses pensamentos. Mas isso quer dizer que você precisa continuar assim? Não. Hoje você é adulta, quem é responsável pelo seu sucesso profissional, financeiro, pela conquista dos seus sonhos é você. Então, o que você precisa fazer? E essa é uma das dicas, né? Então, assim, tem todo um passo a passo. Hoje existe tantas ferramentas para você mudar realmente o seu mindset, né? Mudar a sua mentalidade e conseguir o que você quer. Então, assim, só depende de você realmente. Que mais? Gente, até eu! Fala tudo de novo! Uma coisa que eu esqueci de falar, que é importante.
Com relação às crenças, né? As crenças, por mais limitantes que sejam, por mais negativas que sejam, tudo, sempre tem um lado bom, né? Em algum momento você aprendeu isso e isso que você aprendeu te fez o que você é hoje. Desenvolveu uma qualidade em você. Isso é fato, tá? Todas as coisas negativas transformam-se em alguma qualidade. Só que a grande questão aqui, vou dar um exemplo meu para ver se fica mais claro para vocês. Eu tive uma infância, né, onde eu me senti uma criança abandonada, né, porque a minha mãe trabalhava fora, sempre trabalhou e sempre saiu e sempre esteve na rua, então eu tinha uma sensação de rejeição, de estar abandonada, de que ela não me amava e tudo mais. O que isso trouxe de positivo para minha vida? Desde nova, eu sempre me virei, eu sempre fui no médico sozinha, eu sempre trabalhei, eu sempre fui atrás das minhas coisas, porque eu tinha que me virar, né, então assim, isso foi bom, porque me tornou hoje uma mulher independente, empreendedora, que me arrisco, quebra a cara, me jogo e vou atrás, né? Só que quando a gente cresce, que a gente já desenvolveu essa qualidade, muitas vezes a gente fica com essa qualidade atrelada a essa coisa ruim, né? Então assim, para eu me sentir independente e coisas boas que isso me traz, eu preciso sempre bater nessa rejeição. Eu preciso sentir essa dor para vir a qualidade, né? Só que não, a gente precisa, na verdade, tem vários tipos de terapias e exercícios que você consegue fazer. O Theta Healing é uma terapia nova que eu tô fazendo, que eu estou, assim, apaixonada, que você começa a aprender que dá para você ter a sua qualidade, você ter o seu lado positivo e desvincular dessa dor, né, do que te levou a desenvolver essa qualidade. Eu consigo ser independente, consigo ser essa pessoa que eu sou hoje, sem carregar essas crenças do passado. Entenderam? Ficou claro para vocês? Gente, vocês estão gostando? Me fala aí nos comentários. Tá fazendo sentido para vocês? O que a Thalita tá Parem de falar com o Fábio e presta atenção na gente. Esse Fábio é cheio de fã. Fábio, tu tem que vir pra live, meu, porque tu tá desvirtuando a atenção aí. Vem aqui com as caras. Gente, tá fazendo sentido pra vocês? Me deixa aí nos comentários. Essa amando, Florzinha amando. A Joyce eu vi que já comentou também. Adoro. Fabi, puxa a orelha do Fábio, total sentido. Sim! Vou repetir para vocês de novo as perguntas para vocês se fazerem. Esse é um exercício poderoso para você começar a colocar em prática, tá? Então, a primeira questão, esse pensamento é verdade? Aí você vai se responder sim ou não, tá? Independente da sua resposta, né? Se a sua resposta for sim, é verdade. Aí você vai se perguntar, eu tenho absoluta certeza que esse pensamento é verdade? Eu consigo comprovar isso? Aí a sua resposta pode ser sim ou não, tá? Se essa resposta for sim, se continuar sendo sim, não, eu posso provar, todo artesão aqui é todo mundo ferrado, ninguém ganha dinheiro, não sei o que, tá, beleza, continua o exercício. Como que eu me sinto com esse pensamento? Como que eu me sinto, né, quando eu penso dessa forma? Aí você vai responder lá as coisas negativas, provavelmente coisas negativas que você sente. E aí você vai se perguntar, como que eu seria sem esse pensamento? O que eu faria? Como eu agiria? E aí você vai responder. E aí a última é, o que eu posso pensar, qual outro pensamento que eu posso colocar aqui no lugar desse pensamento, né, dessa crença, quando toda hora que ela vier na minha cabeça. Aí você vai formar uma nova frase. Vocês estão vendo aqui atrás? Gente, aqui atrás tem um tanto de frase positiva. Olha essa parede dessa pessoa. Olha isso daqui. Olha isso. Tem mais um cantinho aqui. Gente do céu. Papai. Tem um tanto de frase positiva que eu me repito diariamente, me repito. Quando eu penso que, vou lançar uma coisa nova, será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? É normal, vai vir. É que normalmente elas vão perdendo as forças, né? Vão vindo com uma menor frequência. Mas dificilmente vai chegar um dia na sua vida que você vai falar, olha, não tenho mais crenças limitantes de nada. Porque sempre vai surgir uma coisa nova aí, né? Que talvez você nem tinha consciência. Talvez não, na maioria das vezes não tem mesmo. E eu me repito, e vai, entendeu? Até a mentalidade ir mudando, até o que você se repete passar a ser uma verdade absoluta pra você. Que demais, né, gente? Por que eu decidi falar sobre crenças, né?
exatamente isso que a Thalita colocou aqui, que ela abordou, a questão do artesanato não é valorizado, né? A gente, quantas vezes eu leio isso praticamente assim, diariamente, todas as lives tem alguém que coloca isso em questão, todas os posts sempre tem comentários de alguém, no YouTube a mesma coisa, né? Sempre quando eu falo sobre valor, né? Sobre o sentido do artesanato, isso sempre é exposto de alguma forma, né? E isso tá aqui, ó, é a gente que muda isso, né? E essas dicas aí que a Thalita deu são essenciais para você conseguir identificar e principalmente de onde isso vem, quem é que tá falando isso para você, né? Isso você pode comprovar isso é legal isso? também. Isso é legal também. Quando você ouvir essa vozinha na sua cabeça, tenta identificar que voz é essa. Se é uma voz masculina, se é uma voz feminina. Isso tem muito a ver também. E se você consegue identificar de quem é essa voz. Muitas vezes você vai se surpreender de quem é essa voz. Às vezes pode ser sua mesmo, mas às vezes pode ser da sua mãe, do seu pai, que possivelmente foram coisas que você ouviu ali na sua infância, da sua avó, de quem cuidou de você. E aí e sempre às vezes falou isso, né? Que não, você não dá certo, você não vai conseguir, você não presta pra nada, você é burra, você é isso, você é aquilo. E isso fica. Por mais que você falar, não, mas hoje eu estudo, eu sou super inteligente, mas ainda fica essa vozinha de que você é burra ali no teu inconsciente e isso te trava para conseguir colocar os teus projetos em prática. E uma coisa muito importante, assim, né, gente, é escolher as pessoas com quem a gente anda, com quem a gente convive, né? Às vezes a gente tá do lado de pessoas muito negativas e não percebe isso, né? E a gente acaba se contaminando. E isso passa a ser uma verdade para sua vida também. Você acaba ficando igual a elas sem perceber, porque não teve esse cuidado, né? Hoje, assim, eu tenho cada vez mais cuidado com isso. E assim, você tem que respeitar a escolha de cada um, né? O estilo de vida de cada um. Mesmo que essa pessoa às vezes esteja dentro da sua casa, né? As pessoas são diferentes, ninguém é igual a ninguém, né? Mas se você sente que a opinião do outro, né, o olhar do outro está te interferindo de alguma forma, né? Toma cuidado com isso, né, para você não se contaminar de verdade, né? Porque quem decide o caminho que você quer seguir é você. Você não pode deixar que o outro, né, decida a sua vida, as suas escolhas, o que te faz bem, o que te faz feliz. E aí, mais alguma coisa? Já existem estudos que mostram que nós somos a média, né, das cinco pessoas com as quais a gente mais convive, inclusive financeiramente. Né? Então, foi o que ela falou. Às vezes é uma pessoa da sua casa, você não tem como sair de casa, não tem como excluir essa pessoa da sua vida e você precisa continuar convivendo. Mas convive na paz, sabe? Não deixa nem ela te influenciar com a negatividade dela e nem você tenta influenciar o teu artesanato, o teu empreendedorismo goela abaixo dela. Porque assim, o que é bom pra você não é bom pro outro e tá tudo bem. Então, às vezes a gente gosta tanto do nosso caminho, do que a gente faz e que a gente fica entusiasmado e fica querendo catequizar todo mundo pra vir pro nosso caminho. A gente desprende uma energia que... às vezes cada um no seu caminho, cada um no seu quadrado, entendeu? Se for alguém que dê pra você se afastar, se afasta, entendeu? Infelizmente a vida é assim. Eu já perdi muitas amigas aí pelo meio do caminho, porque não faziam mais sentido, são pessoas que não agregavam mais, não estavam mais na mesma sintonia. Então eu procuro ver assim de vez em quando. E tem pessoas que talvez dali da sua família, é a sua própria mãe, é o seu próprio marido e não tem como excluir. Mas tem como não se contaminar. Ouve o que a pessoa tem a falar, que você tá louca, que artesanato não dá dinheiro, que artesanato é coisa de hippie, que isso não dá futuro. E tá bom. Coisa de hippie. E tá bom, e tchau, entendeu? E não ouve, vai fazer o seu. Porque se você deixar se contaminar com essa pessoa, você nunca vai chegar no seu objetivo. E quem vai pagar o preço por viver frustrada e não chegar onde você quer é você. Não é a sua mãe, não é o seu marido. Uau! Essa foi boa. Essa foi, hein? Caraca! Olha só, gente, aí pegando o gancho aí das crenças, não sei se dá pra dar um gancho, mas eu acho que dá. Se não der, você se vira aí, tá?
Mas eu quis aproveitar o momento com essa pessoa aqui, né, que é boa nesse assunto também. Dá para vocês verem aqui, né, como ela é organizada, e falar um pouquinho sobre produtividade, né? Principalmente nós artesãs, aí a maioria que trabalha em casa, né, não tem uma loja física, é tudo feito em casa e aí mistura a casa com família, com filho, com marido, com cachorro, papagaio, periquito. Então, primeira coisa é parar com a crença de que eu sou procrastinadora. Porque a maioria das pessoas gostam de se repetir isso, né? Ah, mas eu não sei me planejar, eu sou desorganizada, eu sou procrastinadora. Existe uma coisa que se chama congruência sistêmica. Tudo que você fala sobre você mesmo ou sobre qualquer coisa, você vai agir para provar que você está certa. Então, assim, se eu me defino, eu tenho uma autoimagem de que eu sou uma pessoa procrastinadora, eu vou o tempo inteiro me sabotar e procrastinar para falar para todo mundo, olha, eu sou procrastinadora. E isso passa assim, é algo que a gente faz inconscientemente. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, A você gente- sempre assim. A gente fala inconscientemente, tá? Então, outro. Ai, eu sou cheia dos exercícios, eu não consigo. Eu começo a colocar, gente, vai anotando aí, coloca as coisas em prática, hein? Tem um exercício, né, pra você fazer a sua autoimagem. Então, coloca num papel tudo o que você gostaria de ser, que talvez você não seja, né? E você se repete também todos os dias aí. Então você coloca, eu sou disciplinada, eu sou proativa, eu sou organizada, eu sou confiante, eu sou pontual. Isso eu me repito todos os dias, eu sou pontual. Ainda não, tô quase lá. Tem umas frases que eu gosto de falar que eu lembrei agora que você falou disso de repetição. Entra mais no de crenças, mas eu sempre falo, eu só atraio coisas boas, eu só atraio pessoas boas, eu só atraio prosperidade. Eu sempre repito isso em vários momentos do meu dia. Você repete aí por 1 minuto, 2 minutos, quando você vai ver já tá no seu pensamento, né? Exato. Então você que tá aí, que se repete, que é procrastinadora, que não é proativa, que não sabe se planejar, que não tem tempo, você vai parar agora de falar essas coisas. Quando você se pegar falando isso, eu não tenho tempo, eu não sei me planejar, eu sou procrastinadora, você vai parar e vai repetir o contrário. Não, eu sou proativa, eu sou disciplinada, enfim, fala aí o que você quiser para sua autoimagem, tá? Então, uma coisa muito importante, eu tava lendo o livro, não sei se vocês já leram A Única Coisa. Muito bom. Né, que ele é excelente para a questão de foco. E ele fala assim, que quando a gente tem prioridades, a gente já não tem mais prioridade. Porque prioridade é uma palavra que não existe plural. Porque prioridade é uma só. Não dá pra você ter várias prioridades, né? Essa coisa que hoje em dia fala-se muito, né, de que nós somos várias pessoas, são multitarefas e se orgulham de ser multitarefas, de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ah, porque mulheres conseguem fazer várias coisas. Gente, isso é mentira. Você pode até conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, tudo meia boca. Você não vai estar, porque quando você está fazendo várias coisas, você está dividindo a sua atenção com várias coisas. Então você não está focando numa coisa só. Né? Então, a primeira coisa é você definir qual é a sua prioridade. Isso você pode fazer todos os dias, né? Você pode fazer ou na noite anterior, que você já planeja o seu dia seguinte, ou você faz no dia mesmo de manhã cedo, né? Qual a minha prioridade do dia? É uma única coisa, né? Qual a única coisa que eu posso fazer para atingir o meu objetivo, que ao fazê-la todas as outras se tornam mais fáceis ou desnecessárias. Então, é uma única coisa, é uma prioridade. E aí, é a primeira coisa que você vai fazer no seu dia. Porque a gente também tem uma escala interna, isso é fato, tem estudos que provam isso, de força de vontade, né, de poder de decisão e força de vontade. Isso, a gente tá com essa escala mais cheia, tipo bateria do celular, pela manhã. E ao longo do dia, isso vai diminuindo. Por isso que se fala tanto para você não tomar ações muito decisivas, não marcar reuniões difíceis, não marcar nada que é muito difícil, que vai exigir muito de você, do seu raciocínio, no período final de tarde e noite, porque as chances de você decidir merda e dar ruim é grande.
né? Então, faça essa prioridade como a primeira coisa do seu dia. Acabou ela, aí você vai fazer outras coisas que você tenha que fazer, né? Mas trace essa prioridade, porque às vezes a gente tem, eu também tenho, tá? Às vezes eu me planejo bastante, mas às vezes eu começo a fazer uma coisa, outra, quando eu vou ver, eu tô fazendo várias coisas menos a minha prioridade. E aí acaba o dia, 10 horas da noite, nossa, meu dia foi, me ocupei tanto, mas aí você vai lá ver realmente nas coisas importantes, na sua prioridade que você tinha que fazer, e você não fez. Porque é diferente você estar em tarefas de ocupação, onde você está só se ocupando. Muitas vezes tarefas essas que são necessárias, que você precisa fazer, como fazer um almoço, né? Sei lá, lavar uma roupa em casa, mandar uma mensagem para alguma cliente e tal, mas que não são tarefas que vão te levar para onde você quer, né? Isso é uma prioridade, tarefas que vão te levar no passo a passo do seu objetivo final. Se você não estiver nesse caminho, você está se ocupando. Você está passando o dia realmente ocupada com um monte de coisas, mas tem sempre aquela sensação de que você não está saindo do lugar, né? Então, uma dica que eu dou ali, ó, nesse coisa aqui, desse lado aqui, pra cá. Esse aqui, ó, é uma cartolina, tá? Vocês podem fazer isso numa agenda de vocês. Vocês podem fazer... Hoje em dia tem várias lojinhas que vendem lozinhas. Até já tem... Você já viu na Panda? Cada planner lindo que tem de imã pra você colocar? Não. Tem várias, enfim, tem às vezes lousinha de canetão, às vezes eu já tenho uns planners que eu já vi numa lojinha aqui em Santos, pra quem tem gente daqui, de Santos pra Grande, que tá aqui? Acho que não. Então, enfim, o que você vai fazer? Você vai separar de segunda a domingo e vai separar 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite. Você vai pegar uma folha e vai colocar todas as suas tarefas que você tem para fazer na semana. Então, seu papel de mãe. Quais são todas as suas obrigações que você tem com seus filhos? Seu papel de dona de casa. O que você precisa fazer? Seu papel de esposa. Seu papel de profissional. Seu papel de mulher, que é você com você mesma. Coloca tudo, tá? E aí depois você vai distribuir essas tarefas ao longo das suas semanas, né? No bloco da manhã, da tarde e da noite. E você vai fazer o possível para seguir isso o máximo possível, né? Porque vai ter dias que um filho passou mal, já acabou com todo o teu planejamento do dia, você teve outras coisas para fazer, e não tem problema, não precisa ficar ansiosa, não precisa ficar angustiada, tá? Não precisa se culpar, se chicotear, beleza, tá vendo, eu não dou conta, não, isso é totalmente normal. Mas na maior parte do tempo você vai seguir esse planejamento, e dentro desse planejamento você tem que ter a sua prioridade do dia. Prioridade do dia é você criar um molde novo para uma nova peça. Prioridade do dia é fazer não sei quantas peças aí que tem encomenda para entregar naquele dia ou no dia seguinte. Sua prioridade do dia é gravar um vídeo para sua rede. Sua prioridade do dia é criar um post, né? Qual é a sua prioridade? E aí depois você vai fazendo as outras tarefas. E o legal disso é você visualizar, né, aquilo que você tem que fazer. Porque se você deixa tudo aqui, ó, na cabeça, acaba esquecendo, né? E o dia passa, você se enrolou e não se organizou. Outra dica, tenha um bloquinho de anotações sempre na bolsa, um bloquinho mesmo, ou o bloco de notas do seu celular. Sabe aquela conta que veio, você tá fazendo uma coisa, aí você lembrou que você tem uma conta para pagar, escreve no bloquinho. Você tá ali pronta para fazer um post para sua rede social, aí veio que você não responde, tem que mandar no WhatsApp uma mensagem para sua mãe que vai com seu filho, ficar com seu filho amanhã. Não faz no momento, vai anotando. Tenha sempre esse bloquinho, por quê? Porque você vai tirando isso da cabeça, você não vai ficar com a sensação de que não posso esquecer. Você libera espaço no seu HD e foca no que você tá fazendo, tá? Porque quando a gente eu tava nesse livro também, né, da Única Coisa, tava mostrando um estudo, né, que fala que as pessoas, geralmente num dia de trabalho de 8 horas, 1/3 do dia é perdido em distrações. Né? Toda vez que você tá ali pronta para fazer um post, aí você lembra do WhatsApp, você vai pro WhatsApp, você demora para voltar no foco do post de novo, né? Isso vai comendo horas do seu dia. Não sei se tem um aplicativo, mas devia ter um aplicativo que a gente apertasse assim toda hora que estivesse distraído, para depois a gente ver um choque. Porque depois para você quantificar, tipo, às vezes você ficou 2, 3 horas no dia distraída. Porque você parou pra fazer, você foi fazer um monte de coisa nada a ver, e aí depois tá reclamando que não tem tempo.
né? Que, ai, não tenho tempo, eu não tenho tempo de comprar o curso e estudar, eu não tenho tempo de fazer isso novo, eu não tenho... Várias dicas que a Charlene já dá aqui nas redes sociais, às vezes você fica falando que não tem tempo de fazer, não consegue implementar, e tem tempo sim. Tem. A questão é o mau gerenciamento do tempo, né? Se vocês verem, eu não sei, acho que não tem todos dá, né? Pra colocar no Instagram, quantas horas fica no teu dá? Ah, não sei, mas No meu celular dá. Eu não sei com se dá pra certeza colocar dá. em todos. Tem uma Mas a gente sabe que a gente fuça lá e aí fuça você vê, demais depois aqui, você né? vê quantas horas você passa no dia no Instagram, fuxicando a vida alheia, que não vai te trazer dinheiro, não vai ajudar em nada Olha, na sua vocês vida. só estão autorizadas a parar pra assistir a minha live. Entendeu? Isso pode, porque isso é coisa boa, né, gente? Se for um conteúdo, né, que vai diferente de ficar fuçando a fazer vida alheia. sentido, né? Porque geralmente o que a gente vê, né, são notícias ruins, né? O vizinho que matou o cachorro, a criança esfaqueada, essas coisas que a gente Não, vê. então vendo a vida alheia, É. e aí vendo que fulano, nossa, olha fulana, tá viajando, tá rica. Aí você começa a A comparar Anitta os rebolando. seus bastidores com o palco do outro. E aí a sua vida é sempre mais difícil que a de todo mundo. E aí você fica desestimulado, fala, caramba, olha aqui, eu ralo pra caramba e não consigo chegar onde as outras pessoas estão. Porque você tá comparando o seu palco, né, aliás, os seus bastidores com o palco do outro. Você nunca sabe o que no fundo aquela outra pessoa passa, o quanto que ela ralou pra conseguir ter o que ela tem, né? Quantos cursos ela já fez, né? Se ela já comprou o curso aqui da Charlene e colocou tudo em prática e você tá pensando ainda aí, perdendo um time do negócio, procrastinando, deixando pra amanhã uma coisa que você pode fazer hoje. Ai, você. Né? Então, Gente, então, olha... Oi? Obrigado, amiga! Você é demais! Gente, vocês amaram o que eu tô vendo aí, essa quantidade de corações aí. Então, olha só, essa pessoa aqui, que falou super bem, né? De uma forma muito clara, ficou muito fácil de entender, né? Tem um módulo especial da Thalita no programa Venda Mais Seu Artesanato. Eu acredito que amanhã vai ter live, vou anunciar, tá? Só tô decidindo aqui se vai ter mesmo ou não, mas essa semana ainda tem live aí, algum dia, mas apareça aqui. Gente, um beijo, tchau, tchau.